foca em duas maneiras de ser, duas maneiras de pensar, duas maneiras de analisar a vida, tomar decisões, filtrar a nossa experiência. E essas duas opções são a sabedoria de Deus ou a ausência da presença de Deus, que constitui tolice. Não é necessário alguém dizer eu quero ser tolo. De acordo com Provérbios, é simplesmente a ausência da presença de Deus constitui a tolice. E então tem sido esse foco, e capítulo 1 a 9, né, passamos lá um bom tempo mais em detalhes sobre aqueles capítulos, porque é uma introdução aos 9 capítulos, e tentando descrever e convencer o leitor dessas duas opções, da necessidade de escolher a sabedoria e não a tolice, de entender a mensagem de tanto uma quanto a outra e o que é estar nesses caminhos. Uma atitude inicial necessária é temor a Deus. Reverência a Deus nos leva à disposição de obedecer a Deus, e é isso que é temor. Com essa atitude, é o primeiro passo para você estar aberto à presença de Deus. E então, só lembrando os irmãos aí sobre essa introdução. Vamos lá, capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Agora me lembro porque que especificamente queria continuar aqui nesse versículo 11. Já falamos, acho que em capítulos passados, um pouco sobre a ideia de ofensa. Que, na verdade, do capítulo 9 até a metade do capítulo 31, o que tem em comum esses capítulos é uma coletânea de provérbios sobre muitos assuntos, com ênfase no que é, então, viver ou a sabedoria ou a tolice. Então, o que conecta capítulo 9 à metade do capítulo 31 é isso, são a sabedoria e a tolice na prática. Então, não necessariamente tem assim, não são histórias, são provérbios muitas vezes até meio esporádicos, mas você vê temas que se repetem em detalhes e ênfases diferentes no decorrer desses capítulos. Algumas vezes está lá meio que junto, vários versículos um atrás do outro, com um tema em comum, mas muitas vezes não. Então, já falamos um pouco sobre isso, mas quero ressaltar esse assunto de ofensa, porque creio ser importante, e na minha experiência, seja o qual limitada, em termos de ministério, de igreja, de trabalho missionário, irmãos e irmãs ofendidos é uma constante dificuldade, e em estar ofendido, em ofender e como lidar com esta situação. Então, aqui neste versículo, neste provérbio, a ênfase está na pessoa que possivelmente seria ofendida, tá? Então, se alguém faz algo, fala algo que tem a possibilidade de te ofender, você aqui, de acordo com esse versículo, tem a capacidade e a opção de ignorar esta ofensa. Você não tem que se ofender, mesmo que a intenção da pessoa foi em te ofender, ou do que a pessoa falou ou fez, tem validade em ser ofensivo. Mas não precisamos ser ofendidos, temos uma escolha. E de acordo, mais uma vez, com esse provérbio, essa é a ênfase. Então, a sabedoria da pessoa, dos benefícios da sabedoria é a paciência, é a compreensão, o entendimento de que vivemos num mundo conflitante,
num mundo dividido, num mundo de dor e sofrimento, onde pessoas estão tendo que lidar com essas tensões, estão tendo que lidar com esse abuso contínuo da presença do mal no nosso dia a dia. E tendo essa consciência, que creio faz parte da sabedoria, é ter essa habilidade de conceptualizar o que acontece na nossa vida e ao nosso redor, que tendo essa consciência, nos dá a paciência em lidar com pessoas. Porque pessoas estão sofrendo, consequentemente, agem de uma realidade de sofrimento. Isso é todo mundo. Creio que uma das habilidades de Jesus em ser a presença de Deus na carne, ou em outras palavras, de ter acesso completo e consistente com a da presença de Deus, em capítulo 9, o final do capítulo 9 de Mateus, diz lá que Jesus teve compaixão das multidões, porque ele viu que eles eram aterrorizados, eram ovelhas sem um pastor. Então, creio que é por isso, isso faz parte do porquê Jesus tratou as pessoas com caridade, paciência, benevolência. E quando temos essa consciência, estamos então menos ignited, triggered. Temos a nossa tendência de reagir, de ser. Nossa, alguém aí der a palavra triggered, emotionally triggered, emocionalmente reativos. Gatilhos. Reativos. Temos menor tendência a ser reativos quando temos essa consciência de que as pessoas agem de um lugar de sofrimento. Então, por causa disso, com essa tendência de ser menos reativos, não precisamos facilmente ser ofendidos. E é a nossa glória ignorar a ofensa. Isso não quer dizer que isso tem que ser em absoluto, porque também somos pessoas em posições, em realidades de sofrimento, também com a influência do mal nas nossas vidas, com a tendência de muitas vezes ser reativos a nossas interações com outros. Então, isso não é algo que acontece 100% das vezes, mas seria ao benefício da igreja, ao benefício dos nossos relacionamentos, ao benefício do bem-estar da nossa comunidade de fé, de termos a tendência a ignorar a ofensa, do que ter a tendência de ser reativos e, consequentemente, facilmente ofendidos. Faz sentido? Alguma reação a esse versículo? Vai lá, Fábio. O Fábio só um ok. Só uma reação. Só uma reação. Júnior, Sendo reativo lá. Júnior, Fala. a gente pode até mesmo reagir à ofensa sem ser ofendido. Sim, sim. A nossa reação pode ser o oposto de ofendido. Ou, em outras palavras, a pessoa nos ofende e do que nos reagirmos em ofensa, ou retribuir a ofensa, ou tratá-los motivados pela ofensa, podemos reagir de forma com amor, paciência, compaixão, e assim por diante. Sim. Vamos lá, então, Renato, e depois a Esdras. Até mesmo solucionar o problema, né? Sem ser ofendido, né? Sim, trabalhar em direção a uma resolução. Renato, Geisa e depois o Esdras. Boa noite, professor.
Opa, É porque aqui na Ara ele fala a sua glória é perdoar as injúrias. hum, Casava com esse ignorar? sim, talvez até uma tradução que oferece mais clareza. Não é só ignorar, é ativamente, é reagir de forma que ativamente cria a opção e a possibilidade de resolução, onde entra a ideia de perdão. Então, ou perdoar, ou ignorar, ou não agir de forma ofendida, sim, acho que faz ótimo sentido. E creio que essa tradução sua aí dá uma clareza a mais, inclusive, a esse ponto. Sim, muito bom. Esdras? Ô, Enio, como a pessoa consegue ignorar? Tem que ser humano assim, para ignorar um, uma injúria, não é fácil. Assim como for colocar em prática. É, não é fácil, não. Ah, um exemplo de ignorar, por exemplo, quando a gente estava morando lá em Curitiba, eles têm no fundo do prédio uma quadra de futebol. Então a gente jogava com grande frequência. E vira e mexe, os irmãos gostavam, tinha uns com mais frequência do que outros, vira e mexe dava aquela butinada. E um exemplo, talvez para ilustrar esse ponto, você toma aquela butinada e normalmente a reação é butinar em retorno, né? Ah, é? Você me chutou por trás? Deixa a bola vir na sua direção, né? Então, ignorar não é necessariamente permitir ou até mesmo não lidar com a situação. É talvez mais na direção de não retribuir, de não agregar a situação, de não piorar a situação. E muitas vezes, que nem eu falei, a pessoa, naquele momento, age de forma que te ofende, mas com um pouco de paciência na nossa parte e um pouco de sabedoria e dar essa pausa, muitas vezes a gente vê que a pessoa estava reagindo não por causa de nós, estava reagindo por causa de algum problema, alguma dificuldade na sua vida. E quando a gente então trata a pessoa com uma certa caridade, uma certa paciência, normalmente até isso cria a oportunidade da pessoa explicar o porquê, o que está acontecendo na vida, ou muitas vezes até a pessoa pedir perdão. Creio que o foco aqui é você não ser reativo à ofensa e ter um pouco mais de paciência. Bem, alguém tinha levado a mãozinha aqui e aí sumiu. Fui eu. Opa, vai lá, Paulo. Pronto. Então, é interessante, né? Você deu o exemplo de Jesus aí, né? E também de futebol, você escolhe o que você achar melhor. Eu estava lembrando aqui de Estevão, né? Ele Sim. perdoar, mesmo ele ter passado por tudo aquilo, né? Ele, ali no 7:58, no 7:60, né? No Atos 7:60, ele pedindo ele caído de joelhos, Senhor, não considere culpado, né, desse pecado, né? Então, assim, a gente vê que mesmo ele tendo passado por tudo aquilo, ele estava entendendo o motivo pelo qual eles não entendiam a sua fé, a sua pregação, né? Sim. Isso é um exemplo também que a gente pode tomar como esse a paciência, né? Uhum. Ignorar a ofensa, assim, por exemplo. Sim, é um ótimo exemplo. E vou conectando, creio que ele agiu assim porque ele viu isso em Jesus, né? Jesus diz lá, Pai, os perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Se Jesus não tem essa disposição de, vamos dizer assim, ignorar a ofensa da humanidade, é todo mundo para o inferno. Todo mundo está destinado a uma vida de separação de Deus. Então, Jesus não ignorou no sentido de fingir que não aconteceu. Jesus ignorou no sentido de
de agir em resolução do problema, não em acentuar a necessidade de punição. E muitas vezes, até quando a pessoa, vamos dizer assim, diz aquela coisa meio dura a você, que é com intenção de ofensa, você pode dizer, nossa, irmão, isso são palavras meio duras que você disse. Está tudo bem na sua vida? Tem algo que está te perturbando? E muitas vezes o simples fato de você não agir em retorno à ofensa da maneira que a pessoa até espera, isso cria a oportunidade de transformação e melhoria. O miolo desse ponto aqui é que eu e você temos a capacidade e a responsabilidade de controlar a nossa reatividade, a nossa emoção, a nossa decisão. O que os outros fazem ou não fazem, isso não está sobre o nosso controle. Então, a pessoa fala algo, faz algo, eu não preciso reagir de forma igual à ofensa. Eu tenho esse domínio, essa capacidade, pela sabedoria e presença de Deus, de controlar a minha reatividade, de regular a minha emoção, o meu lado emotivo, e agir de forma intencional, rumo à paz, rumo à melhoria, rumo à compaixão. Renato ou Geisa? É uma boa oportunidade para exercitar o domínio próprio, né, professor? Uhum. Professor, boa noite para todos. E aquele exemplo lá, porque eu estou lendo lá o Velho Testamento, e aquele exemplo de Eliseu, que o exército vai pegar ele bota todo mundo cego, leva para Samaria, faz um banquete ainda para o pessoal. O que é que você achou ali de Eliseu? Você que é PhD no Velho Testamento? PhD. A única coisa que eu tenho PhD é na minha opinião sobre isso. O restante. Você pergunta isso porque você acha que ali não houve essa paciência ou o que você tem em mente, Renato? Qual que é o... Ele pagou o bem com o mal, né? O exército veio Sim. prender ele levou o exército, fez um banquete e depois o pessoal foi embora. E com isso até desistiram, né, de perseguir Israel e tudo, né? Sim, Ali mostrou, pagou o bem com o mal. sim. O mal com o bem, entendeu? É o oposto, né? Ele pagou o mal com o bem. Sim, eu creio que a ideia é essa, de a gente agir de forma não reativa, de forma não... é por decisão e por reflexão e por extensão da sabedoria e presença de Deus, não do que as outras pessoas fazem. Então, quanto podemos até pagar o mal com o bem, cria isso oportunidades para melhoria, né? Ok, vamos lá, versículo 12, então. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Bem, isso não necessariamente tem aplicação direta a nós, no sentido de nenhum de nós interage com o rei. Porque o rei, naquela época, era basicamente absoluto. O que o rei fala, ocorre. Então, tinha que os súditos do rei, o que tinha sabedoria, aproximava-se do rei com cautela, com humildade, com tato. Talvez a aplicação a nós é fazer isso rumo a Deus, né? Deus é soberano, Deus é supremo, Deus faz o que quer. Então, muita calma nessa hora quando abordar a presença de Deus. E diz isso lá, por exemplo, em Eclesiastes, creio, capítulo 5. Diz, quando você vai à casa do Senhor, cautela. Não fica falando muita coisa, não, que isso vai te pôr em situações difíceis com Deus. Então, cautela, paciência, diga pouco, ouça bastante.
e é um parafraseado, claro. Creio que é o mesmo ponto. Então, use isso no seu dia a dia aí. Talvez quando você vai abordar alguém acima de você em termos de o seu chefe ou lidar com polícia, ou sei lá, com cautela, paciência, calma, porque as consequências podem ser boas ou negativas e você tem que fazer a sua parte em relação a isso. Talvez seja a aplicação mais prática nossa. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então lembre-se que originalmente a compreensão do livro de Provérbios é que ele foi coletado e organizado para ser uma ferramenta de ensino na corte do rei para treinamento de jovens em posição, jovens homens de posição à liderança. Então, por isso a ênfase é muitas vezes rumo ao homem. Mas como isso não é a nossa prática hoje, não estamos usando o livro nessa maneira específica, podemos generalizar. Mas por isso a ênfase. O ponto aqui não é que só o filho homem pode ser tolo e que a tolice é só ao pai. Claro que a ruína pode ser a família, claro. E também a ênfase, o ponto aqui não é específico que só uma esposa pode ser briguenta, mas de que numa interação relacional, num casamento, onde um cônjuge toma uma posição de tolice, uma posição de briga, uma posição de agir não motivado pela sabedoria, mas pela tolice, a consequência é ruína, tragédia, dificuldades no lar, tanto com os pais, tanto com marido e mulher. Então, a ênfase aqui é essa, e você pode enfatizar qualquer específico relacionamento no lar. Quando você age no lar pela tolice, as consequências são negativas. Meu pai, alguma pergunta, comentário? Imagine o homem ter os dois casos, hein? Tragédia em dose dupla. Tem. E cabe também a família, os pais em específicos, exemplificar e ensinar o que é ter a sabedoria divina. Então, nesse caso, se a esposa, ou tanto faz marido ou mulher, se um dos cônjuges não age em sabedoria, talvez até explica, em parte, o porquê teria um filho que não age em sabedoria. O ponto aí não é para culpar pais, mas é também para não ausentar a responsabilidade, porque é uma interação no lar. E os pais não devem só articular e ensinar intelectualmente. No mínimo isso, mas a melhor combinação é ensinar e vivenciar, ensinar e exemplificar o que é agir de forma sábia. Isso, então, transfere aos filhos. Claro que, eventualmente, vão tomar as suas decisões e aí pode acabar fazendo o que for, mas a essência da interação do lar deve ser guiado pela presença de Deus, refletindo a sabedoria divina em nossas interações. Mas muitas vezes tem sido a minha impressão que reagimos no lar, não agimos, reagimos, somos reativos um ao outro, e muitas vezes porque dificuldades, traumas, problemas passados, problemas em nossas famílias de origem, onde então o processo não foi transmitido bem, então daquela trauma, daquele lugar de dor e sofrimento, somos facilmente reativos um ao outro.
E isso acaba criando um lar difícil, um lar reativo, um lar trágico. Nesse momento, estou finalizando a aula que eu estou participando, que eu estou tendo que fazer aquele trabalho lá de 20 páginas, em criação de filhos. O que tem sido uma aula meio difícil por causa disso, por esse motivo. Está acentuando muitas coisas que eu fiz de errado como um pai. E eu fico pensando, pô, por que eu não aprendi tudo isso quando, né, a primeira vez que eu trouxe a minha filha, nós trouxemos do hospital. E filhos reagem ou exibem em seu comportamento o que vem e aprendem na interação dos pais. Mais uma vez, a ideia não é em 100% culpar, mas em notar que isto é a maneira pela qual interagimos e crescemos. E muitas vezes um filho que é rebelde, ele é a expressão, o sintoma de um conflito, de uma dificuldade no lar, possivelmente entre os cônjuges, entre marido e esposa. Então, pelo menos 3 coisas que eu tenho notado, e aí já vou ao Giovanni aqui. 3 coisas que eu tenho notado, só para não esquecer o que eu estou pensando, da aula que eu estou fazendo. Uma é que pais têm a responsabilidade de ser regulados em sua emoção, que isso não depende de se filho age ou não age de forma correta. Se eu aprendo a controlar a minha emoção, indiferente de como outros agem, especialmente filhos, eu vou agir de um lugar de calma contemplação do que reagir e gritar e somar ao conflito. Ponto número 1. Ponto número 2, a importância de ser consistente na maneira qual tratamos os nossos filhos, principalmente em punição o oposto de punição não é agrado, não é bênção, é rewards. Recompensa. Recompensa, isso, obrigado. De ser consistente em nossa maneira de agir em termos de recompensa ou punição. Que consistência vai criando o comportamento que a gente precisa ou quer ver nos nossos filhos. E número 3, a maneira como você trata o seu cônjuge é a melhor maneira de influenciar os seus filhos. Então, esses 3 pontos aí. Olá, Giovanni. Muito bons esses ensinamentos de Provérbios de Salomão. O irmão disse que tem o objetivo de ensinar os futuros reis na sequência dos reinados. E nós vemos aqui que o Roboão, filho de Salomão, faltou muitas aulas do pai. E na sequência, muitos outros filhos faltaram as aulas do pai. E aqueles que tiveram realmente temor a Deus, respeito a Deus, ao pai, em obediência, em santidade, esses foram poucos os reis do sul que foram sábios e mantiveram a fidelidade a Deus. Os do Sim. norte todos foram horríveis, mas então é um ensinamento importante. O principal realmente ficou marcado, né? E Salomão vai falar em Eclesiastes, né? De Sim. temor a Deus, de tudo que ele resume, que o temor a Deus é o principal. Sim, bom ponto. E do sul, 8 de 20 reis. Foi razoavelmente bom. Então, de 48. E talvez parte do problema de Salomão é o que eu estava enfatizando antes. Salomão falou muito bem, escreveu muito bem, articulou muito bem, mas não viveu muito bem, né, por boa parte da sua vida. E talvez isso criou a possibilidade de um legado ruim, né, em seus filhos, né, o seu legado dali para frente
com algumas raras exceções. Uhum. Então, versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Então, né, vivendo uma vida aí financeiramente bem, seguindo a sabedoria divina, da maneira que a gente cria os nossos filhos, a gente deixa um legado aos filhos. Porém, a ênfase aqui é em contraste. A esposa prudente vem do Senhor. Então, mais uma vez, a ênfase aqui é em jovens, homens, né? Tudo aquilo que eu já disse. Por isso, a ênfase em esposa. A ideia sendo que um cônjuge é uma grande bênção. Deixa eu voltar um passo a mais aqui, ou para trás. Um cônjuge que age na sabedoria divina é uma grande bênção. Isso, o provérbio aqui enfatiza que vem de Deus. Por que que vem de Deus? Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Então, se Deus está presente, o cônjuge é uma grande bênção nessa criação de família. Então, para quem está casado aí, meus pêsames no sentido de que a escolha já se foi. Então, espero que a escolha foi boa, que você está casado com um cônjuge agindo na sabedoria divina. Para quem não é casado aí no nosso grupo, escolha bem. Escolha bem, porque vai ser de grande impacto e diferença se o cônjuge está aberto à presença de Deus, se o cônjuge tem um temor a Deus. Isso não implica perfeição, porque aí exclui todo mundo. Mas isso é importante. Muitas vezes a gente procura o quê? Um cônjuge que é bonito ou bonita, que talvez tenha, né, se tiver dinheiro, melhor ainda, se, né, várias outras coisas lá que a gente procura. Mas a ênfase devia ser se a pessoa está aberta à presença de Deus e se está vivendo com essa consciência da presença de Deus. Isso faz uma grande diferença nos nossos relacionamentos. Versículo 15, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. É descritivo aqui, né? E também um pouco de prescrição para não sermos preguiçosos. E o ponto importante aqui é que temos, sim, a habilidade de influenciar a nossa realidade. Não temos controle da nossa realidade, porque pode acontecer mil e outras coisas que está além de nós. Mas Deus criou um mundo onde eu e você fomos capacitados pela presença de Deus, a imagem de Deus. Fomos capacitados em propósito que Deus, porque Deus nos criou para correinar um com o outro, refletindo Deus. Temos sim a habilidade de impactar, influenciar a nossa realidade. E sendo isto verídico, não devíamos ausentar esta oportunidade. E aqui é o exemplo da preguiça. A preguiça é a ausência da ação, é a ausência de impactar, é a ausência de agir. E seja lá o porquê da preguiça, a consequência é a sua realidade também pode ser influenciada pela ausência da sua ação. E o que normalmente acontece é que estamos num mundo de caos. Então, a ausência da nossa ação perpetua o caos, a desgraça, o mal e assim por diante. Então, temos que ser ativos. Deus vai fazer o que quer fazer, né, de forma cósmica, mas ao que está à nossa disposição, devemos ser ativos. Ativos. Oi, meu pai, com comentário, pergunta? Ô, Júnior, peraí. Ô, Júnior. Oi. Provavelmente, né, essa passagem tem a ver com o preguiçoso da maneira como nós entendemos, né? Mas será que não poderíamos fazer uma aplicação de o preguiçoso ou a preguiça leva ao sono profundo, tendo a ver com a busca da sabedoria?
E o preguiçoso, quer dizer, aquele que não consegue a sabedoria, passa fome tendo a ver com a sabedoria. Sim, Será é que uma uma boa não? ênfase, de que se vamos pensar em termos de buscar a sabedoria ou não buscar, precisamos ser ativos nesta busca e não sentar em casa e Deus vai, sei lá, jogar sabedoria e sem querer cair em nós. Como Covid, alguém espirra lá não sei aonde, do outro lado do mundo, e o mundo todo está em pandemia. Não é assim que a sabedoria passa um do outro. Tem que ser ativo, temos que buscar. E quem não busca de forma ativa, vai passar fome. Sim, boa ênfase. Versículo 16. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Mesmo ponto, outro lado da moeda. Versus da preguiça, em termos da aplicação que meu pai estava enfatizando. A sabedoria, o temor do Senhor nos põe, é a atitude correta de nos pôr na tendência, estarmos abertos à influência de Deus e, consequentemente, queremos seguir os mandamentos de Deus. A tolice é a ausência dessa vontade, desta compreensão, desta tendência. E quem está disposto a buscar a sabedoria de Deus, a agir em submissão e obediência aos mandamentos de Deus, vai haver vida, porque a presença de Deus é a vida, é o caminho à vida, é o resource, or source, é a fonte da vida. De vez em quando foge aqui. É a fonte da vida. Então, qualquer outro caminho é inevitavelmente a morte, indiferente da sua motivação. Um ponto bem claro na Bíblia é que Deus é a única fonte da vida. A única. É dali para frente. Então, qualquer caminho longe de Deus é rumo à morte. Por isso que a consequência do pecado é a morte. Deus não está sendo extremista. É porque se Deus é vida, qualquer caminho leva à morte. E seguir os mandamentos de Deus vai te gradativamente direcionar em retorno à vida, em retorno a Deus que leva a vida, ou rumo a Jesus que leva a vida, que é a mesma coisa. Mas quem despreza esse caminho, ou prefere outros caminhos, ou acha que temos melhor habilidade em determinar os nossos próprios caminhos, como muito ser humano tem essa vontade e tendência, e a maioria dos jovens, pode nos levar a longe de Deus e Jesus e rumo à destruição e morte. Indiferente da motivação, isso é importante. Não tem que você querer sofrer, querer morrer, querer estar com problemas em casamento. Raramente alguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou estragar meu casamento, hoje eu vou escolher o pior rumo da minha vida. As intenções são quase sempre boas, mas longe de Deus, rumo à morte. Uma maneira prática de se viver os mandamentos de Deus ilustra aqui no 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Essa é uma maneira de se viver os mandamentos de Deus, porque Deus quer, através de nós, generosidade um ao outro, generosidade aos que estão em sofrimento, nesse caso específico, pobreza. É na comunidade de fé que estamos sendo generosos um ao outro.
Isso não quer sempre dizer que você sai dando dinheiro para todo mundo. Muitas vezes até emprestar para o irmão é quase que garantir que ele vai sumir da igreja, porque muitas vezes não paga, ou não pode pagar, ou não tem como pagar, ou não quer pagar, e a pessoa começa a sentir vergonha, ou seja lá o que for, e some. Então, até talvez se tem alguém específico aí que você quer que saia da igreja, empresta dinheiro. Isso é a maneira mais rápida da pessoa sumir. Aqui é a ideia de tratar bem, o que pode incluir recursos financeiros, mas creio que é mais abrangente, que temos que tratar as pessoas com igualdade, com caridade, com benevolência, com amor, com paciência. Isso não acontece no geral na sociedade, que categoriza pessoas e cada um trata assim o seu nível de pessoas, né? Trata bem o seu nível. E quem está para baixo, muitas vezes, a gente ignora. Mas não na comunidade de fé, a igreja. Porque é na comunidade de fé que você pode ter um médico, um advogado, um pedreiro, um servente, uma senhora, um jovem, um senhor, um pai, uma mãe, um solteiro. Quer dizer, você tem 1000 categorias que a sociedade determina, que estão tudo junto, interagindo em igualdade a Deus em Jesus. Então, temos que tratar de forma coerente com isso. E fazer isto vamos dizer assim, Deus recompensa quem quem trata bem dentro dessa perspectiva. Então, é bem importante a maneira como tratamos um ao outro. Vamos ver mais um aqui. Talvez 2. 18. Discipline seu filho ou filha, filhos, pois nisso há esperança. Não queira a morte deles. Muitas vezes, quando não disciplinamos, é porque achamos que disciplina é algo ruim, algo opressivo, é algo negativo. Mas a ausência da disciplina, na verdade, você está criando filhos com a tendência de se afastar de Deus, que inevitavelmente leva à morte. Olha, mas disciplina aqui não quer dizer a agressão. Muitas vezes a gente meio que soma uma coisa com a outra. Não quer dizer agressão. Disciplina, que nem eu falei antes, quer dizer consistência. É você dizer aos seus filhos: há expectativas ao seu comportamento. Você vai educar os seus filhos nesses comportamentos, você vai viver esses comportamentos, você vai interagir com o seu cônjuge refletindo esses comportamentos, essas expectativas, e você vai então ser consistente em disciplina ou punição ou a recompensa, que também faz parte da disciplina. Disciplina não tem que ser só punição. Quando o seu filho, filha, quando o seu filho ou filha faz algo correto e você acentua aquilo com recompensa, isto é parte de disciplina. É você notar ou acentuar o certo ou o errado. Muitas vezes a gente é rápido a notar o errado, rápido a punir, e raramente notamos e acentuamos e enfatizamos o positivo. Então, tenha a tendência de notar o positivo e punir o negativo. Comportamento que você quer ver repetido precisa ser reconhecido e precisa ser acentuado ou recompensado. Então, mais uma vez, comportamento que você quer ver repetido precisa ser reconhecido e recompensado. Isso tem mais força do que punição.
Então, muitas vezes a gente pensa só no negativo, só punição. E quase toda conversa com os nossos filhos é: não faz isso, não vai, não, por quê? A gente precisa notar o positivo. Muito bem, que ótimo, que legal que você fez aquilo. Você é uma pessoa que, quando você faz isso, eu noto que você é uma pessoa de confiança. E assim vai. Isso tem mais tração, mais impacto do que só punição, só castigo. A ausência disso tudo, deixa o filho e a filha fazer o que quer. Isso aí é tragédia. Você está quase que garantindo que tragédia vai vir. Ok, mais um aqui. Ver quantos versículos nós estamos aqui. Versículo 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Não é só filho que precisa de punição. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ok. Mais uma vez, aqui não quer dizer que você sai dando varada nos irmãos, né? Ou na irmã. Não, isso não é por aí. Mas é que parte da nossa interação um com o outro é de ajudar a corrigir um ao outro. Isso, mais uma vez, não precisa ser feito de forma reativa, mas de forma calma, intencional, tranquila, contemplativa, e aí você interage. Principalmente quando você já teve um grande investimento um no outro. E aí, quando a pessoa vem falar algo a você, você já tem um respeito pelaquela pessoa. Aqui não quer dizer você sair dando varada, e muitas vezes a gente não literalmente usa essa tendência, mas tem irmão que gosta de dar aquela linguada nos outros, aqueles castigos que sai procurando só coisa para punir. E aí, quando você vê aquele irmão ou irmã vindo na sua direção, você já quer fugir, né? Então, não é isso, mas precisamos honrar esta responsabilidade que Deus nos dá em interagir com um ao outro de forma corretiva, de forma intencional, de forma onde vamos crescer um com o outro, vamos ter uma reação positiva. Porque, mais uma vez, se você acentua o comportamento errado, a pessoa repete o comportamento errado. Se você recompensa o comportamento errado, a pessoa vai ter a tendência a repetir o comportamento errado. Então, temos que sermos intencionais em nossa interação. E como fazer isso? Mais uma vez, com paciência, amor, compaixão. Isso tudo cria essas oportunidades. Não precisamos dar varadas uns nos outros. E deixa eu ver algum comentário final, pergunta? Caso contrário, a gente... Ô, Júnior, Oi. eu não quero fazer um comentário sobre a segunda parte do versículo? O que era a segunda parte lá? Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo? O que eu disse. Se você não age em disciplina, mais uma vez, isso não quer dizer sempre algo negativo e definitivamente não agressivo, mas se você não age de forma a mudar o comportamento, você, na verdade, está garantindo que o comportamento vai repetir. E é importante interagir na vida um do outro para que possamos não repetir os comportamentos ruins. Caso contrário, vai haver uma repetição, né? E infelizmente, sem querer e sem notar muitas vezes a dinâmica que temos com as pessoas, ou até mesmo a dinâmica que temos com os nossos filhos, acabamos enfatizando e quase que garantindo que comportamentos vão ser repetidos. Então, é importante notar essa dinâmica e sermos ativos nessa interação.
Muito bem. Olá, ok. Só alegria. Fábio. Ô, Júnior, Opa. nós tivemos uma palestra lá no Enoch. O meu irmão falou um pouco sobre reverência, sobre ordem e tal. E parece que o que você está falando também vai dentro desse assunto, né? Que precisamos, tanto em casa, com os filhos, tem que ter um posicionamento, né? Não pode ser, como diz no ditado popular, a casa da mãe Joana, né? Onde tudo tá bom, tudo é permissivo. E dá trabalho isso, né? Sim. Você sentar, explicar o porquê disso, o porquê daquilo, dá trabalho, né? E eu vejo que, às vezes, muitos irmãos, às vezes faz vista grossa pelo fato de não querer mexer com isso. Aí, quando vai querer mexer, já é meio que irreversível, né? O caminho. Quando... Mais uma vez, sim, concordo. Deixa eu voltar um passo para trás aqui. Essas interações têm mais possibilidade de sucesso, essas correções, essa disciplina, tanto com filhos, esposa, marido, irmão e irmã em igreja, quando temos um investimento naquele relacionamento, quando a pessoa tem confiança em nós, quando a pessoa sabe que temos amor pela pessoa. E aí, quando então temos esse investimento, e aí tem momentos de correção ou de necessária correção, isso tem melhor chance de acontecer bem. Mas quando a gente ignora, tem conflito, não investe, nunca ajuda, nunca faz nada bem, só quer dar varada nos outros, isso aí... Nessa explanação do irmão, eu vejo como exemplo dado no Velho Testamento a importância dos atalaias que no Velho Testamento. Ainda julgo importante hoje os irmãos com sabedoria agirem com a função de atalaias, sempre quando vê o perigo, vê algo errado, estarem alertas e informar os irmãos, não deixar as coisas passarem. Senão o inimigo, quando chegar, como disse o irmão Fernando, fica as coisas irreversíveis. Sim. Em grande parte, se a sua congregação tem o privilégio de ter presbíteros, isso é uma das funções do presbítero. Mas não tem que ser exclusivamente do presbítero. Muitas congregações no Brasil não têm. Então, temos esse privilégio e responsabilidade de investir na vida um do outro, e compartilhar uma congregação, uma família em fé, guiada pela sabedoria e presença de Deus, sem dúvida.